todo o capítulo que nós vamos ler. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disso, Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: desculpa? Então eu acho que pulou direto, né? Deixa eu ver aqui. 13, não é isso? Passaram-se a tarde e a manhã. Isso, agora sim, né? Esse foi o terceiro dia. Agora sim. Desculpem. Disse Deus: haja luminárias no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminárias no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem e toda a terra
terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Vamos orar? Pai, auxilia-nos nessa noite, Pai, pelo Teu Espírito, que a Tua palavra ecoe no nosso coração, que seja uma noite onde o Senhor possa produzir a fé salvadora e a fé, Deus, comum, geral, no nosso coração. Deus, que porventura, se há alguém entre nós aqui com crise de fé, com dificuldades em crer nas Escrituras Sagradas, que essa noite, Pai, seja uma noite onde toda fé ou falta de fé seja dirimida, caia por terra, e que o Senhor possa trabalhar no mais íntimo do nosso ser. Como diz a canção, nossa alma espera no Senhor, nosso abrigo, nosso refúgio. Por Ti nós anelamos, Deus, por Ti nós esperamos. Traz uma palavra viva, direta do Teu trono de graça ao nosso coração. Usa-me, Deus, pela Tua misericórdia e graça, e abençoa os meus irmãos também, para que cada um aqui nessa noite possa receber uma palavra Tua, Senhor, e que essa palavra produza aquilo que o Senhor pretende produzir na nossa vida, nos transforme de dentro para fora, e que seja uma noite realmente gloriosa, onde possamos celebrar a Tua presença e os Teus feitos na nossa vida. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deixa eu ligar isso aqui, porque eu não aguento. Daqui a pouco começa aqui a ficar ensopado, mesmo com o ar-condicionado ligado, é sempre um pouco mais complicado. Irmãos, irmãs, queridos, bom, essa semana nós fomos, não surpreendidos, mas foi veiculado uma entrevista, uma fala do Papa Francisco, a quem eu confesso tenho uma simpatia, né? Ele tem um rosto simpático, tem um jeito simpático, tem tido algumas atitudes interessantes aí no seu recente pontificado, mas o Papa Francisco falou uma coisa que eu queria reproduzir aqui, eu trago literalmente uma parte do seu discurso, quando ele falou assim: quando lemos sobre a criação do Gênesis, corremos o risco de acharmos que Deus era um mágico, com uma varinha capaz de fazer tudo, mas não é. Vou repetir. Quando lemos sobre a criação do Gênesis, corremos o risco de acharmos que Deus era um mágico, com uma varinha capaz de fazer tudo. Eu li essa matéria, um pedaço pelo menos dela, não tinha visto, a Cris me enviou por e-mail, perguntou: o que você acha disso? Aí eu li, né, cheguei às minhas conclusões, mas o que o Papa Francisco falou aqui não foge nem um pouco daquilo que o homem moderno, da forma como o homem moderno pensa. Por quê? Porque nós sabemos que nos nossos dias a corrente, digamos assim, né, majoritária no mundo aí fora, de fato, não é o criacionismo. Hoje, se você sabe disso, os seus filhos na escola já são orientados no sentido de que tudo que existiu por meio de uma explosão que aconteceu num momento ainda fora da história, que criou todas as coisas. E muito mais do que isso, nós sabemos que hoje é sustentado nas escolas, na universidade, enfim, no meio acadêmico, o evolucionismo.
o evolucionismo da espécie humana, que diz que o homem, a criação, tudo que existe, em primeiro lugar, vem de um processo, ou melhor, de uma explosão chamada Big Bang, que aconteceu em um certo momento, onde o impessoal criou o pessoal, onde de alguma forma tudo que existe, inclusive eu e você, viemos dessa explosão, e que as espécies, elas vêm subsistindo e elas vêm se aprimorando ao longo dos séculos, num processo evolutivo, onde dentro de cada espécie existem indivíduos, digamos assim, mais capazes de se adaptarem ao meio e às suas transformações, e somente esses indivíduos das mais variadas espécies, com essa capacidade de se adaptar melhor, ou adaptarem melhor às transformações do meio, é que prevalecem, é que sobrevivem. E nesse processo de seleção natural, as espécies vêm evoluindo ao longo das eras até chegar nos nossos dias. Essa teoria proposta por Darwin, ela é o que prevalece nos nossos dias, né? Temos aqui vários estudantes, né? Gente na faculdade, alunos de 5º, 6º, 7º, 8º ano, vocês sabem do que eu estou falando. É interessante porque você tentar sustentar o criacionismo no meio acadêmico, você chega a se tornar motivo de chacota. Porque hoje em dia já não dá mais, digamos assim, se você for levar a ferro e fogo, para sustentar de fato, né, nesses meios, que tudo que existe é obra de um Deus pessoal, todo-poderoso, eterno, que sempre existiu e que criou todas as coisas. Eu quero nessa noite dizer para você, ou para vocês, que eu concordo em parte com a fala de Francisco, e ele na sua entrevista, na sua fala, nessa matéria que eu li, parte dela pelo menos, ele diz que fé e ciência não são excludentes e que, pelo contrário, quanto mais você caminha pelo caminho da ciência, mais você percebe a existência de um Deus por trás disso tudo. Entretanto, ao ler essa frase solta, eu não sei se é justo, se quer fazer isso fora do contexto no qual ela foi dita, mas lendo essa frase toda, e quando eu leio ali Deus como sendo mágico, de verdade ele não é um mágico, com uma varinha, Deus também não tem uma varinha capaz de fazer tudo. Para mim, o erro de Francisco, do Papa Francisco, nessa fala, está justamente quando ele coloca em xeque a capacidade de Deus fazer tudo. Por uma razão muito simples, irmãos: Deus pode fazer tudo. Deus, como soberano que é, Deus como Senhor que é, onipotente, Senhor do universo, se tem alguém que realmente pode fazer o que quiser, é Deus. É interessante porque eu falei para vocês que eu concordo em parte com a fala do Francisco, porque quando eu olho para a Bíblia me dá, ela fala sobre isso, logo no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, o livro que nós estamos lendo nessa noite. A Bíblia apresenta um Deus plural, um Deus triuno, um Deus eterno, um Deus que é anterior a toda a criação. E você sabe que no Antigo Testamento Deus tinha muitos nomes, foi dado muitos nomes a Deus, o Deus se apresentava com muitos nomes, e um dos nomes, talvez o primeiro nome que nós encontramos no Antigo Testamento para representar Deus, seja o nome Elohim. E esse nome Elohim, essa terminação, já falei isso aqui, M no final, dá a ideia de pluralidade. É uma primeira indicação da trindade nas escrituras sagradas. E esse termo Elohim, ou esse nome, significa que ele é o grande idealizador e criador efetivo do universo. O pressuposto bíblico, o pressuposto cristão é a existência de um Deus triuno, pessoal, todo-poderoso, anterior à criação, que idealizou todas as coisas e que efetivamente a criou. Isso significa dizer, irmãos, que tudo que existe, inclusive eu e você, viemos das mãos de Deus.
Se for verdade, como de fato é, eu acredito que realmente seja verdade, que Deus é o Criador. Queridos, nós estamos diante de um ser dotado de atributos infinitos e perfeitos, que sustenta o universo, porque tem um outro detalhe. Deus não apenas criou o universo, Deus sustenta esse universo com a palma das suas mãos. Ele sustenta o universo com o seu poder. E a Bíblia diz que nada foge ao controle de Elohim. A Bíblia diz que nada foge ao controle desse Deus que é Criador. Isso também significa dizer que a sua vida não é fruto do acaso, mas a sua vida tem propósito, que a sua vida faz sentido, que a sua vida não foi escrita, ou melhor, não foi escrita por ninguém, mas foi elaborada, decidida, planejada, idealizada por um Deus todo-poderoso, amoroso, perfeito e que tem guiado os nossos passos. Para a gente avançar um pouco mais, nós estamos no livro de Gênesis, né? Olhando aqui o livro de Gênesis essa noite. E a palavra Gênesis significa justamente começos. O livro do Gênesis é o livro dos começos. Nele nós encontramos, por exemplo, o início do universo. Nós encontramos o início dos seres vivos, como já lhes disse. O início da família nós encontramos em Gênesis. O início do pecado, o início do projeto de redenção da humanidade, que Deus determinou quando o homem, depois de pecar, de cair, Deus não desistindo do homem, quando digo homem, digo o gênero humano, Adão e Eva, Deus não desiste deles e já tinha um plano para redimir o homem pecador. É interessante porque eu lia no tempo da faculdade, do seminário, eu acho que é Henrietta Mears, não sei que ela fala isso, não sei se é o Stanley que diz, que ele fala o seguinte, ou ela que fala o seguinte, que uma das estratégias de Satanás, gravem isso, uma das estratégias de Satanás é tentar fazer com que Gênesis seja desacreditado. Porque se você mata na origem a existência de um Deus pessoal, acabou a fé cristã. Se você mata na origem a existência de um pecado original que passou para toda a humanidade, acabou o conceito de pecado. Teremos que falar de um mal subjetivo e não algo objetivo que existe em todo ser humano, como as escrituras sagradas nos apresentam. Então, esse autor, que não tenho certeza muito bem aqui quem foi que disse, mas fala assim que uma das estratégias do inimigo é fazer com que Gênesis perca o seu poder, a sua autoridade, onde apresenta a existência de um Criador soberano, poderoso e que controla toda a história. Para a gente poder avançar, no livro de Gênesis nós encontramos muitas bases. Nós encontramos bases, por exemplo, da existência do próprio Deus. Bases para a instituição da família, da relação de Deus com o seu povo. É interessante porque logo em Gênesis, o texto diz que todos os dias Deus vinha ao encontro do homem. Que coisa maravilhosa! Deus tomava a iniciativa como Criador e Senhor de ir na direção do homem. Deus não ficava com o orgulho que muitas vezes nós temos, né? Se João não fala comigo, eu não falo com ele. Se João não vier falar comigo, eu não falo com João. Não! Deus todos os dias vinha se encontrar com o objeto do seu amor, a sua criatura, com aquele homem que ele havia criado, com aquela mulher que ele havia criado. Então nós temos aqui as bases da relação de Deus com os homens. Em Gênesis, nós temos a base também, por assim dizer, da existência do diabo. E não existe estratégia melhor,
né, do que de Satanás, do que tentar ou desconstruir a ideia da sua existência. Porque se eu não creio que ele existe, eu vou atribuir o mal e tudo de ruim que existe a qualquer coisa, menos a esse ser, que a Bíblia diz que é um ser pessoal, que a Bíblia diz que é um ser com vontade, que é um ser que age na história e tem levado muita gente à desgraça. Então, como estratégia, o diabo pensa assim: eu vou dar um jeito de fazer com que essa gente não creia que eu existo. É interessante isso aqui, porque assim que a Cris se converteu, eu sempre brinco, né? Ela se converteu primeiro a mim, depois a Jesus, né? A gente foi meio concomitante a conversão da Cris ao nosso relacionamento, início do relacionamento. Mas no início a Cris não acreditava na existência do diabo. Ela não acreditava, né? Ela não conseguia admitir a ideia de um ser totalmente mau, totalmente perverso, como a Bíblia apresenta o diabo. Até o dia que a gente foi no retiro de jovens, né, de uma outra igreja que a gente foi participar para conhecer, e uma menina cai endemoniada nos pés dela. E a menina caiu endemoniada, bateu a cabeça no chão, uma cena horrível, horrível, na frente dela. Daquele dia em diante, ela não teve mais como não crer ou deixar de crer na existência do inimigo, na existência do diabo. Então a Bíblia, ela traz essas bases. Ela traz a base para a nossa relação com Deus. Ela fala a respeito da existência do próprio Deus, da existência de Satanás, da existência do começo da família, do pecado na história, como o pecado entra na história. Todos esses temas importantes que têm a ver com a minha vida e com a sua vida estão contemplados no livro de Gênesis. Então hoje eu queria pegar um gancho na palavra ou nas palavras do Papa Francisco e ver com vocês algumas verdades absolutas, imutáveis, transformadoras que podemos encontrar nesse texto tão maravilhoso das Sagradas Escrituras, que é o livro de Gênesis. E eu quero ficar só nesse capítulo primeiro. Vamos nos encontrar com alguns textos também aqui, mas o nosso texto-chave nessa noite é Gênesis capítulo 1. Eu tenho aqui 5 verdades que eu percebo serem absolutas, imutáveis, transformadoras e que podemos encontrar nesse texto das origens. Primeira verdade que eu encontro nesse texto é justamente, eu já falei para vocês aqui de certa forma, existe um ser pessoal, todo poderoso e eterno, que é a causa maior de tudo. Olha só o que o verso 1 de Gênesis 1 vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa com essa informação básica, fundamental, mas de uma relevância absurda. É interessante porque quando a gente vai para o seminário e a gente estuda hebraico, estuda grego, né, que não servem quase para nada, estou brincando, serve para a gente poder, né, fazer o exegese do texto, conhecer os originais em que a Bíblia foi escrita. Estou brincando, vale muito a pena sim, é muito importante. E esse primeiro texto da Bíblia, primeira frase diz assim: no princípio Deus criou. Lá no hebraico é mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. E como eu já lhes disse, esse termo Elohim significa justamente o Deus Criador e faz uma referência à Trindade, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram, muito antes de toda a criação aparecer. E é interessante também porque esse termo bará significa a capacidade de Deus criar do nada. Bará significa que Deus, embora Francisco tenha tentado fazer uma associação como sendo um mágico com uma varinha, capaz de criar qualquer coisa, essa expressão, esse termo bará, significa criação do nada, a partir do nada. No início, nada existia. E Deus simplesmente bará, criou do nada. Sabemos que hoje Deus não cria mais coisas a partir do nada. Toda a criação na história é a partir de algo.
Toda a criação no tempo e no espaço, seja ela qual for, é a partir de algo já pré-existente. Mas em Gênesis capítulo 1, nós encontramos essa expressão: no princípio, do nada, do absolutamente nada, Deus criou todas as coisas. É interessante porque esse texto da criação, ele é corroborado em João capítulo 1, versos 1 a 3, já no Novo Testamento, quando o autor sagrado assim nos diz: no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, o logos do grego. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Novo Testamento agora, o autor sagrado, o evangelista, dizendo que no princípio era aquele que é a palavra criadora, que num momento chamado fiat divino, num momento único histórico, quando Deus fala e tudo passa a existir. Deus verbaliza e as coisas acontecem. Queridos, Deus é anterior à criação. A Trindade é a presença desse Deus pleno. Essa Trindade, ela é atemporal. E se tudo que eu estou falando aqui nesse primeiro ponto é verdade, como eu acredito com todas as minhas forças que isso é verdade, nós podemos afirmar que Ele é o Criador. Ele criou tudo do nada. E o que significa dizer que se Ele foi capaz de criar tudo do nada, não existe impossível para Deus na sua vida. Se Deus de verdade, Ele é o Criador do nada, Ele pode pegar a maior impossibilidade da tua existência e criar uma coisa belíssima para a glória dele. Sabe por quê? Porque só Deus tem essa capacidade. Só Deus, com a sua varinha mágica, tem o poder de criar coisas belíssimas daquilo que a gente entende ser o nada da nossa existência. Deixa eu avançar. Segunda verdade absoluta, eterna, maravilhosa que eu encontro nesse texto é que este ser eterno, esse Deus eterno, todo-poderoso, preste atenção nisso, está entre aspas, ele decidiu sair da sua zona de conforto. Eu vou explicar isso. Primeiro vamos aos textos. Verso 2, depois os versos 3 e 4 na sequência. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu leio esse verso, o que fica evidente para mim é que se alguma coisa existia antes da criação, era o caos. Caos no sentido de ausência total de ordem. Versos 3 e 4, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. É interessante, queridos, porque esses textos que nós estamos lendo aqui nos mostram claramente que Deus, ele tem uma santa atração pelo caos. A impressão que dá é que Deus tem uma capacidade, uma habilidade de frequentar lugares que ninguém gosta de frequentar. Você já imaginou, tirando o seu quarto bagunçado, né? Ou o meu quarto bagunçado, que muitas vezes se transforma num verdadeiro caos e a gente não acha nada? Já percebeu como que nós evitamos lugares conturbados onde o caos reina? A gente aceita o nosso caos, né? As nossas bagunças. Não, a minha bagunça é organizada, tá bagunçado, mas eu encontro tudo, né? Essa é história, né? Você fica perdido. Mas já percebeu como que toda pessoa sensata, qualquer pessoa no seu juízo perfeito, evita lugares caóticos, evita lugares onde a desordem reina, evita lugares onde de alguma forma a perturbação ela está presente.
Agora Deus não age assim. E eu gosto desse texto do verso 2, que diz que era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Mas a presença de Deus estava no caos. Isso porque eu acredito que Deus, ele tem uma santa atração pelo caos. E quando eu digo que Deus sai da zona de conforto, uma expressão forte para Deus, porque acredito eu que Deus nunca esteve numa zona de conforto, é apenas provocativo nessa noite. O que eu quero que você entenda é que ele não precisava ter criado, ele não precisava ter feito nada, mas por amor a mim e a você, para a manifestação do seu amor no tempo e no espaço, na história, ele decide criar todas as coisas. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que estar presente nesse caos inicial. Irmãos, como eu já lhes disse, Deus sempre tem essa atração por lugares onde ninguém gostaria de estar. Ele está onde o sofrimento, a dor e a angústia se fazem presentes. Ele é especialista em transformar caos em ordem. Deus, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de pegar o caos da nossa vida pessoal e transformar isso em ordem. Eu não sei você, mas eu como pastor converso com muita gente e digo que a minha vida em algum momento também já esteve em desordem. Acho que qualquer um de nós, talvez já tenhamos vivido essa experiência de um momento existencial nosso. A nossa vida está numa quase que plena desordem. Mas, como todos nós de alguma forma passamos por isso. Mas, queridos, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós nos entregamos para Deus, quando nós olhamos para os preceitos de Deus e os aplicamos na nossa vida, para se resumir, quando nós convidamos Deus para fazer parte da nossa história, entrar na nossa vida e fazer parte do nosso dia a dia, Deus é aquele que pode e que realmente transforma o nosso caos em perfeita ordem. Porque Deus pode fazer isso, queridos. Agora é interessante porque se no Antigo Testamento isso já era verdade, no Novo Testamento nós podemos dizer, deixa eu ler aqui um pouquinho, aqui, nós podemos dizer que tal pai, tal filho. Já viu essa expressão, né? Tal pai, tal filho. Se lá no Antigo Testamento Elohim, o Deus Criador, o Deus plural, o Deus que é anterior à criação, ele foi capaz de sair da sua zona de conforto, entre aspas, ir para o caos e transformar o caos em ordem. É impressionante quando folheamos as páginas do Novo Testamento, como nós encontramos um Jesus que vivia procurando o caos para estar nele e consertar esse caos. Se não, olha só Mateus capítulo 8, de 1 a 3. Primeiro, João capítulo 10, 30 diz que eu e o Pai somos um, Jesus falando. E agora sim, Mateus 8, de 1 a 3, vai dizer assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Perceba uma coisa: um leproso, se hoje nos nossos dias já é algo complicado, sabe, tem uma pessoa que é leprosa entre nós, com ranceníase entre nós, a gente já fica, opa, que negócio é esse, meio, temeroso, meio, com desconforto. Naquele tempo, além da questão física, havia uma questão cerimonial, espiritual, religiosa. Um leproso, ele era completamente alijado da sociedade. Havia uma cidade para o leproso ficar afastado. Ele não podia conviver com seus familiares, ninguém queria tocar nele. Mas o texto nos informa que Jesus, ele simplesmente por amor àquele homem, ele se encontra com aquele homem, aproxima-se dele, ou aquele homem se aproxima de Jesus, ele pede para ser curado, e o texto diz que Jesus toca naquele homem.
Que coisa linda, irmãos. Eu não sei se a gente consegue nessa noite perceber, entender, penetrar, vislumbrar o que está acontecendo aqui. Mas Jesus, ele não agia como os religiosos da sua época. Jesus não se deixava levar pela aparência. Jesus não era motivado pelos medos. Não vou tocar nesse cara não, porque ele é leproso. Não! O texto diz que ele colocou a mão naquele caos. E que imediatamente o caos pessoal daquele homem se transformou em ordem. Outro texto de Mateus capítulo 8, 28 e 29 vai dizer assim: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, Jesus não tinha nada para fazer na região dos Gadarenos. Ele não tinha nada para fazer. Ele simplesmente pega um barco, meio que mudando o seu trajeto. Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros, viviam entre os sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Esse texto nos ensina também que Jesus, ele vai ao encontro daqueles homens, porque Jesus sabia que eles estavam vivendo um caos pessoal nas suas vidas, e que ele não podia ou poderia deixar que aquela situação se perpetuasse. Meu irmão, minha irmã, eu queria que nessa noite você pudesse entender que quando nós sofremos e nós perguntamos onde Deus está, não sei se você já fez essa pergunta, eu não sei se você já ouviu alguém fazer essa pergunta, mas Deus, cadê você que não está aqui no meu sofrimento? Você não está vendo o que está acontecendo comigo, não está vendo o meu choro, não está vendo a minha angústia, a minha dor? A resposta que nós podemos dar à luz do Deus que sai sempre da sua zona de conforto para estar com aqueles que sofrem é que Deus está junto conosco no nosso sofrimento. Eu me lembro de hoje de manhã, Paulo em lágrimas aqui, recitando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua sombra, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa. E o final do Salmo 23 vai dizer, tenho certeza, o salmista vai dizer, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. A certeza que nós podemos ter que Deus, Ele muitas vezes, Ele permite que alguns caos efetivamente aconteçam na nossa vida, mas quando Ele permite isso, Ele não se ausenta. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você, meu irmão. Não se esqueça disso. Deus é um Deus presente. Ele não só criou todas as coisas, mas Ele também, Ele continua presente, controlando. Deus não deu um start da criação, não deu um pontapé inicial na história e virou as costas, não. A Bíblia diz que Deus está presente. Deus está com você quando você se levanta, permanece com você até você se deitar. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus trabalha por você. A Bíblia diz que enquanto nós descansamos, dormimos, Deus está conosco. Que o problema de segunda, amanhã é segunda, né? Desculpa lembrar, amanhã é segunda. Mas o problema da segunda-feira já está diante dos olhos de Deus. Deus já está agindo. Deus já está com a mão dele, e por isso você não precisa ficar ansioso, angustiado, desesperado com o que vai ser amanhã, porque cabe a cada dia o seu próprio mal, e Deus tem o controle da sua vida. Portanto, quando sofremos, e todos sofremos, é uma condição humana o sofrimento. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que ele estava querendo dizer é justamente isso: se eu venci o mundo, se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer esse mundo cruel da mesma forma. Vamos avançar. Das 5, a terceira verdade que eu encontro nesse texto é
eterna, poderosa, transformadora, é que Deus, em sua sabedoria, Ele valoriza os papéis e as definições. Eu gosto disso. Deus, Ele é um ser que, não vou dizer que Deus é metódico, mas Deus, Ele valoriza os papéis, valoriza a ordem, valoriza as definições da história. É interessante porque no verso 1 vai dizer mais uma vez, repetindo aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá e Ele criou. Avançando um pouco mais, alguns versículos que estão ali na projeção, Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou luz dia, a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o primeiro dia. Repare só que Deus separa dia e noite, coloca dia de um lado e noite do outro. Avançando, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Deus separou a parte seca da parte molhada, digamos assim. Avançando nos textos, tem aqui alguns textos para lermos. Então disse Deus, não é esse aqui não. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes também de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Tudo bem definido, tudo bem planejado. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, fonte de inspiração para muitos poetas, fonte de inspiração para muitos apaixonados, fonte de inspiração para muitas declarações de amor, né? Lua, as estrelas. Foi Deus quem fez, que a Bíblia diz. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, também de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, preste atenção, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Tudo no seu devido lugar, tudo mantendo uma ordem, uma sequência, um propósito. Aí, olha que coisa linda. Aí ele diz: e Deus viu que tudo era bom. Aí quando chega no verso 26, acontece uma mudança fantástica, porque Deus deixa de criar a partir das espécies, animais, peixes, aves, plantas, para que fossem criados a partir da espécie e seguisse um padrão. E diz assim: façamos o homem não segundo a sua espécie, mas vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa! Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, Deus sabe a importância dos papéis numa sociedade, a importância dos papéis nas instituições, a importância dos papéis na igreja, a importância dos papéis na família. E o que nós vemos hoje é que há uma grande confusão
nos nossos dias, nas sociedades, justamente, principalmente na família, justamente pelo fato de papéis não estarem sendo observados. Longe de tentar estabelecer ou resgatar o machismo, que eu acho que não cabe mais, né, no nosso contexto, e esse machismo que tem gerado muito caos, né, na sociedade, e por que não dizer, tem servido de opressão dentro de muitos lares. Hoje nós não temos mais como sustentar a ideia de que o homem, ele é o único provedor da casa, ele trabalha enquanto a mulher cuida dos filhos em casa. Esse papel não dá para sustentarmos mais por conta da evolução mesmo da história. E aí eu tenho que falar de evolução. É interessante porque não dá mais para sustentarmos isso, mas uma coisa é certa: existem papéis na família. O papel dos pais como educadores principais dos seus filhos, isso não pode acabar. Nós pais, por exemplo, não podemos atribuir à escola, ou no nosso caso à igreja, a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Isso é papel nosso. Filhos, o papel do filho é honrar os pais. O papel do filho é amar os pais, honrar os pais, ser grato aos pais. O papel dos pais é não provocar a ira dos filhos, como o próprio apóstolo Paulo nos diz. É interessante porque nós vivemos numa sociedade onde papéis são trocados. O texto é claro quando diz que Deus fez homem e fez mulher. Deus não criou Adão e Ivo, né, como alguém já disse, né? Deus criou Adão e Eva. É claro, é impressionante. Todos os dias eu ligo o rádio, eu fico... Juninho, Igor me chamam de velho, até cedo, mas assim, eu gosto de escutar notícia, fico ouvindo ali as duas rádios que eu gosto porque eu estou dirigindo, mas é impressionante. Os meios de comunicação, todos os dias, sexta-feira foi aquele Maurício Brusque, é isso, né? Acho que é Maurício Brusque, tem um quadro na CBN, eu peguei pela metade, mas ele dizendo: hoje é inadmissível, em qualquer religião não dá, a expressão dele, talvez se eu não estiver enganado, chega a ser motivo da gente rir. Sustentar que é incompatível hoje a questão do homossexualismo com as religiões. Todos os dias nós encontramos essa fala sendo firmada, sendo repetida cada vez mais, sendo introjetada na mente dos nossos jovens, sendo introjetada na nossa sociedade, entrando no nosso lar pelos meios de comunicação. E o objetivo é só fazer com que os papéis sejam invertidos. Mas quando nós olhamos para Deus, o Criador, não um gênio com uma varinha, como Francisco disse essa semana, mas um Deus que pode fazer o que quiser. E Ele cria os animais segundo as suas espécies, cria as plantas conforme as suas espécies, e faz o homem à sua imagem e semelhança. Homem, o texto é claro ao dizer que homem e mulher os criou. Em algumas versões, macho e fêmea os criou. Queridos, justamente porque na nossa sociedade papéis são invertidos e não podem ser definidos, nós temos vivido dias de muita confusão na nossa sociedade. Agora, isso é muito importante você entender. Quando desprezamos a inteligência e sensibilidade de Deus na distribuição de papéis, quer na família, quer na igreja, quer na sociedade como um todo, nós pagamos um alto preço. A sociedade vai de mal a pior, e um dos motivos é justamente a inversão desses papéis. Vamos avançar? Eu gosto muito disso aqui, ó. Deus valoriza processos. Deus valoriza processos. Olha só os textos, que coisa interessante. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia.
Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Estou dando um salto aqui nos textos, tá? No final tem referência. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Avançando, e Deus viu, deixa eu achar aqui, deixa eu tentar me achar, que agora eu que me perdi aqui. De acordo com as suas espécies. Deixa eu voltar aqui, ver se eu vou ler o texto bíblico, irmãos. Eu estou aqui no... Não. Eu estou aqui nos processos já, tá? Esse foi o terceiro dia. A terra fez brotar. Deixa eu me achar aqui, agora sim. Eu dei uma pulada aqui no texto, me perdoem aqui, tá bom? Eu vou seguir aqui no meu, tá? Você desconsidera aqui. Ou melhor, vamos ler ali. A terra fez brotar as vegetações, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Deus os colocou no firmamento do céu, falando dos luminares, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E por fim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Irmãos, entenda uma coisa: Deus é muito diferente da gente, ou melhor, nós somos muito diferentes de Deus, infelizmente. Se por um lado Deus valoriza processos, nós somos extremamente imediatistas. Já viu como é que a gente quer as coisas? Vou confessar um pecado para vocês. Vocês gostam, né, quando eu falo isso, né? Recentemente, tem mais ou menos uns 8 meses, eu estava trocando de operador, eu fui no operador de celular, aí eu vi um aparelho que eu queria, um aparelho telefônico, mas ele não está aqui não. Mas não tinha a cor que eu queria. Não tinha. Tinha assim, né, Igor? Não tinha a cor que eu queria. Ia chegar em 3, 4 dias a cor. Só tinha a cor rosa. Só tinha o rosa. Aí eu pensei: eu compro rosa e boto uma capa, né, preta. O que eu não contava é que em toda capa tem orifícios, buracos, né, da câmera, a parte de baixo e tudo. Aí o que acontece? Hoje eu tenho um celular preto e rosa. Lindo, né, Camille? Um celular, posso deixar, eu não deixo, cara. Não vem não que eu não deixo. Mas, o que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? Nós, por conta da ansiedade do nosso ser, nós somos extremamente imediatistas, queremos tudo para ontem, não conseguimos esperar, não conseguimos aguardar nada, e nós temos muita dificuldade com processos. Sabe qual é o problema? Eu vou ousar nessa noite dizer que a maioria das ações de Deus na nossa vida, essas ações se dão por meio de processos e muitas vezes longos. E eu acredito que Deus faz isso por pelo menos duas coisas, duas maneiras, por duas causas. Primeiro, porque Ele sabe que as coisas que acontecem por meio de processos são mais sólidas, irmãos. Tudo que acontece por meio de processo é mais sólido.
tudo que fica depurando, que ganha o tempo. Haja vista a nossa vida, né? Eu olho para mim hoje com 44 anos, eu falo assim, caramba, como é que eu consegui viver daquela forma, ou fazer aquilo quando eu tinha 30? E eu sei que eu vou chegar aos 50 falando, como é que eu fazia aquilo com 44? E vou chegar com 60 falando, como é que eu... Porque o tempo é uma coisa maravilhosa. O problema é que nós somos inimigos do tempo. Nós temos dificuldades com o tempo. Então, primeiro Deus faz dessa forma, em primeiro lugar, porque Ele sabe que tudo o que acontece através de processos se dá de maneira mais sólida. Mas, em segundo lugar, porque Ele sabe que existem Andrés no mundo que compra o celular rosa, porque não quer esperar quarta-feira, 2 dias, 3 dias passarem, para você ter o celular que você queria tanto. Ele conhece a gente. E Deus fala, está ansioso? Está nervoso? Vai pescar, né? Está nervoso? Calma aí, eu vou cuidar de você. Eu vou trabalhar essa ansiedade no teu coração. E Deus vem mostrando para a gente coisas fantásticas. Deus vem colocando pessoas no nosso caminho. Deus vai abrindo portas que a gente, caramba, isso aqui aconteceu, se eu tivesse ido por ali como eu queria, não ia ser tão bom como aqui agora. E o que acontece, queridos, é que Deus sabe, e por saber, Ele trabalha com processos, como Ele fez na criação, tudo de uma forma escalonada, tudo de uma forma adequada, acompanhando, observando início, meio e fim. Deus faz assim com a gente. Entenda isso nessa noite. Os processos de Deus na nossa vida são terapêuticos e didáticos. E os processos de Deus na vida do outro têm que ser didáticos para a vida da gente também. Quando você vê o outro padecendo, dando cabeçada, pelos motivos mais, enfim, nós temos que aprender com o outro. Não só com seus acertos, mas com os erros também, para não cometermos os mesmos erros. A última verdade absoluta, que eu entendo ser maravilhosa, de Gênesis capítulo 1, nessa noite, é que Deus, Ele só age com excelência. Deus não faz nada meia boca. Sabe o que é uma meia boca, né? Não é uma boca nem muito aberta e nem fechada. É uma meia boca. É mais ou menos. É tipo assim, funciona, tá bom. É pensou se Deus trabalhasse com essas categorias? Nem vou criar o mundo, se funcionar, tá bom, né? Se a terra rodar, né? Se tiver ali, né, algumas estações mais ou menos, tá bom, não. Deus faz tudo com excelência. Eu gosto disso, porque olha só o texto que vai dizer. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. O que aconteceu? E Deus viu que ficou muito bom. Verso 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Irmãos, tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que Deus dá é perfeito. Não existe meia bênção de Deus. Não existe bênção meia boca. Não existe quebra-galho de Deus. Não vou dar aquilo que Ele quer, vou dar aquilo quebra-galho para Ele. Não existe isso com Deus. Deus não dá quebra-galho para ninguém. Ou Ele não faz porque não é a vontade dEle, não vai ser bom para você, ou Ele faz o melhor. Não existe esse meio termo para Deus. Guarda uma coisa em nome de Jesus. Se tudo que Deus fez é bom, isso significa dizer que Deus só vai fazer coisas boas na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Na maioria das vezes, o nosso conceito de bom difere do conceito de Deus. Aí a gente tem um problema. Porque nós idealizamos algo e dizemos, Deus, isso aqui é bom. Mas Deus está querendo mostrar o que para a gente? Não é o teu conceito de bom que eu quero fazer na tua vida, mas o meu conceito. E deixa
deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o bom de Deus até dói. Que isso, pastor? Esse bom de Deus eu não quero não. Mas é verdade, irmãos. Às vezes o melhor de Deus para nós passa pelo sofrimento. Sofrimento que nós tanto desprezamos. Claro, não somos masoquistas, não queremos sofrer. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que se o sofrimento está batendo na sua porta, e se o sofrimento está, quem sabe, perdurando na sua vida, lembre-se que você pode estar dentro de um processo de Deus. E lembre-se que Deus só faz coisas com excelência. Isso então significa dizer, juntando as duas coisas, que esse tempo pode ser o melhor a acontecer na sua vida. Agora, voltando um pouquinho, o nosso imediatismo não deixa a gente perceber esse bom de Deus. Porque tem um detalhe. Bom para Deus, em primeiro lugar, tem que glorificar o nome dele. Deus só faz coisas que glorifiquem o seu próprio nome, como o Senhor que Ele é. Bom para Deus é tudo aquilo que Ele faz, mas que se conecta com o outro. Irmãos, eu não acredito em bênçãos individuais. Eu acredito que de alguma forma o que Deus faz na nossa vida é para a comunidade. Nem que seja para você testemunhar o que Deus fez por você, para produzir e aumentar a fé no coração do teu irmão. Tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória, e só assim pode ser bom. Tudo que Deus faz, Ele faz para estar conectado com o todo, e tudo que Deus faz, Ele faz com que tenha um propósito. Não existe em Deus nenhuma ação sem propósito. Interessante, já estou caminhando para o final. Vejam que a criação, ela segue uma sequência, né? Deus cria o inanimado, depois Deus cria o animado irracional, os animais, e por fim Deus cria o que? O animado racional, nos cria. E é interessante porque nesse processo, nessa sequência de Deus, Deus sempre olha e diz: eis que ficou bom. Sabe o que eu gosto? Eu gosto muito do chamado do sétimo dia, né? Que assim, algumas pessoas fazem uma interpretação errada disso, mas esse sétimo dia, Deus não descansou porque estava cansado. Sétimo dia, Deus contemplou as suas maravilhas. O sétimo dia, o descanso de Deus. E aí fica uma lição para mim e para você. O porquê que eu e você não podemos trabalhar sem parar. Tem que ter descanso. E o descanso não é só para você dormir. O descanso é só para você se recuperar das suas energias. O teu descanso é para você contemplar Deus. É para você se conectar com Ele, para você refletir e glorificá-lo pelo que Ele tem feito na sua vida. Deus cria o inanimado, cria o animado irracional, e Ele cria depois o animado racional. Interessante porque animais seguem instintos. Os animais se reproduzem segundo a sua espécie, mas eu e você fomos criados segundo a imagem de Deus. Que coisa linda! Os versos 26 e 27 que já lemos nos diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, de toda a terra, grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Preste atenção, Deus criou o homem para dominar os animais, não para dominar uns aos outros. Essa busca pelo poder que a gente encontra, as guerras que existem na sociedade, no mundo, e as guerras urbanas que nós vivemos, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, elas acontecem pela tentativa humana de dominar um ao outro. Preste atenção, mais uma vez, Deus fez um homem e a mulher, Adão e Eva, brincava pouco. Deus não fez Adão e Ivo, fez Adão e Eva. Deus colocou, isso é fantástico, Deus colocou perto deles tudo o que eles necessitavam para viver de forma excelente. Eles não precisavam de nada fora do Éden. Tudo que o homem e a mulher precisavam
precisavam para ser plenos estava dentro do Éden. Tudo que eles precisavam para viver plenamente estava ali. Só que aí, quando o mal entra, e é papo para uma outra hora, o Éden ficou pequeno para o homem. O Éden deixou de ser atraente para o homem. E aí, o homem entra numa roda viva de anseios que o levam à sua autodestruição. Eles não precisavam de nada fora do Éden. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, que eu e você não precisamos de nada fora de Deus para sermos plenos. Termino dizendo que de todas as obras de Deus, de todos os projetos de Deus excelentes, o plano de Deus para a nossa salvação é o plano mais excelente de todos. Porque a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Você só pode ter acesso a Deus porque Jesus morreu na cruz. Você só pode ser pleno porque Jesus morreu na cruz. Você só pode viver com alegria e paz no coração porque Jesus morreu na cruz e um dia ressuscitou. Plano eterno de Deus para nos salvar. Plano excelente de Deus para nos salvar. E como Deus não faz nada meia boca, tudo de Deus é excelente, Deus tem um plano também excelente para a sua vida. Se você não entregou sua vida para Jesus, não confessou seus pecados a Ele, essa é uma excelente noite para você falar: Deus, eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, peço que o Senhor perdoe os meus pecados e eu recebo a tua obra excelente na minha vida, que é o teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por mim. E se você já fez isso, nessa noite você também pode dizer: Deus, completa a tua obra na minha vida, me ensina a cada dia a tua vontade, mostra o teu querer para a minha vida, me ajude a ter contentamento dentro do Éden, metaforicamente falando, para que realmente eu encontre essa plenitude na minha vida. Queridos, voltando ao início, concordo de certa forma com Francisco no que ele disse, mas não tenho como concordar com o final da sua frase. Quando lemos sobre a criação no Gênesis, corremos o risco de acharmos que Deus era um mágico com uma varinha na mão, uma varinha capaz de fazer tudo. Para mim, a derrapada de Francisco foi duvidar da capacidade de Deus de fazer tudo. Porque Deus pode fazer tudo e faz com excelência. Porque para Deus não há impossível, para Deus não há limites. E nessa noite, à luz das Escrituras Sagradas, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Amém, queridos? Que eu e você possamos descansar nessa palavra, entregar o nosso coração a Ele e não deixarmos de crer jamais nas Escrituras Sagradas. Se a Escritura Sagrada, a Escritura é interessante, né? Porque tem algumas coisas que a gente tem dificuldade, né? A Bíblia fala certa vez que uma mula guiou um homem e falou com ele, ainda brigou com ele: vem cá, tá me batendo por quê? Te fiz alguma coisa de errado? A Bíblia diz que o mar se abriu um dia. Aí um pastor, um pregador muito simples falou assim: ó, se a Bíblia dissesse que os egípcios morreram afogados com meio palmo d'água, eu acreditava. Esse é o desafio de fé. Porque a palavra de Deus foi escrita por homens, mas homens inspirados por Ele. É o nosso manual, nosso guia de fé e prática. E porque alguns começaram desconstruindo algumas coisas das Escrituras Sagradas, terminaram numa verdadeira apostasia. Eu tive um pastor no seminário que morreu recentemente de câncer, que ele, enfim,
a gente brincava que ele tinha uma Bíblia, né? Que era dessa finura assim. Porque o sujeito vai tirando, né? Isso aqui não é de Deus, então isso aqui é alegoria, isso aqui não faz sentido, não é racional. O cara vai tirando. E ele só deixa o que ele pode entender. Nem tudo nós vamos entender, porque nem tudo foi feito para se entender. Mas naquilo que nós não conseguimos, entender, nós pedimos a Deus pelo seu Espírito para aquietar o nosso coração, para nos mostrar aquilo que Ele quer mostrar e aumentar a nossa fé, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Vamos ficar em pé.